A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. É um prazer enorme poder estar aqui juntamente com vocês para trazer a 8ª lição dos jovens. Nesse trimestre, no segundo trimestre de 2025, nós estamos trazendo aqui um título muito bacana, muito edificante para nossas vidas. E o título do trimestre é Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. Domingo, 25 de maio de 2025, o título da lição de hoje, lição 8, é Um Encontro, um Livramento. Davi, um encontro, um livramento. Amados, e nesta aula, querido professor que está aí nos acompanhando, que irá aplicar sua aula aí para seus alunos, nós queremos trazer aqui assuntos maravilhosos que você pode aproveitar aí para dar aula e aplicar também na sua classe este assunto que nós estamos trazendo aqui da Escola Bíblica Dominical. Nesta aula, refletiremos aqui sobre o poder das palavras, a importância da sabedoria e como atitudes. Então, irmão, como eu estava falando, nesta aula nós refletiremos sobre o poder das palavras, a importância da sabedoria e como atitudes guiadas por Deus podem evitar tragédias e edificar vidas. Você está preparado para esta lição? Vamos lá. Um encontro, Davi, um encontro, um livramento. Aqui no textuário, nós temos a seguinte expressão: eu, a sabedoria, moro com a prudência, sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Provérbios capítulo 8, versículo 12. Glória a Deus. Irmãos, aqui em Provérbios capítulo 8, a sabedoria ela é retratada como uma pessoa que clama nas encruzilhadas da vida, oferecendo orientação, justiça e vida. Amém? Então, o versículo 12, que agora nós lemos aqui do capítulo 8 de Provérbios, faz parte de um discurso mais amplo, do versículo 1 ao 36, onde a sabedoria ela é apresentada como voz divina anterior à criação. Lá no versículo 22 você vai confirmar isso aqui que eu estou falando. E presente em todas as obras de Deus, como diz o versículo 30. Aqui, a sabedoria ela se apresenta em primeira pessoa, amém? Ela se apresenta em primeira pessoa, glória a Deus por isto. E eu quero aqui trazer uma definição aqui de sabedoria, no grego, okimá, mais que conhecimento, que significa aí mais do que conhecimento técnico, refere-se à capacidade de viver conforme o temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7 vai falar isso aí. Então, queridos, discernimento, o que agrada, discernindo o que agrada a Deus em cada situação concreta, ok? Prudência, ormar, literalmente significa ação piedosa. Discernimento aplicado à prudência no livro de Provérbios, A prudência no livro de Provérbios não é mera cautela, mas habilidade para agir no tempo certo, com precisão e ética. Essa lição aqui é muito construtiva. Nós podemos tirar aqui lições maravilhosas para nossas vidas, Porque, irmãos, nós precisamos da sabedoria, e aqui ela ecoa aqui como a voz de Deus, a sabedoria, é aqui como uma pessoa. A história que estamos aqui prestes a estudar, amados, demonstra com muita clareza, como ações sábias e humildes podem, de forma extraordinária, mudar o rumo dos acontecimentos. Então, até para liderar uma questão, uma discussão, tem que ser humildes e com muita sabedoria, porque isso aí pode mudar o rumo dos acontecimentos. Amém? Vamos ao verdade prática, que é aqui um resumo da lição, Davi recebeu um grande livramento a partir do seu encontro com Abigail. Mesmo diante de um marido tolo, ela era virtuosa e foi usada por Deus na edificação do seu lar.
Glória a Deus. Irmãos, você pode usar aí, né, com seus alunos, que eu estou falando aqui para alguns professores, você pode usar na sua classe aí com seus alunos dinâmicas, algumas dinâmicas aí que vai ajudar muito na lição que nós estamos estudando. Escolha escolhas em 2 caminhos. Primeiro, apresente aos alunos uma situação rápida, alguém que alguém te ofende injustamente. Então, peça que respondam a essas 2 perguntas. Se alguém te ofende injustamente, como reagiriam sem pensar? Como reagiriam com sabedoria? Essas 2 perguntas você vai perguntar para os seus alunos aí, a quem você chamar para fazer apresentar aí essa situação rápida. Em seguida, leia Provérbios 8 e 12, que foi o nosso textuário, e Provérbios 15, versículo 1 também, e reflitam juntos qual resposta edifica, Como Abigail lidaria com isso, com essa situação. Como será que Abigail iria lidar com esta situação? E depois você finaliza com a frase: a sabedoria constrói onde a ira destrói. Glória a Deus. Vamos aqui ao primeiro tópico: palavras tolas, consequências indesejadas. Glória a Deus. Na introdução de hoje, nós temos aqui, mais do que uma história sobre a tolice de um homem, estamos diante de uma grande lição de virtuosidade, prudência, sabedoria, sensibilidade, coragem e proatividade. Falamos de Abigail usada por Deus para que Davi não viesse a sujar suas mãos de sangue diante da insensatez de Nabal. Ok, queridos? Então, vale muito a pena ter uma pessoa de coragem, uma pessoa que seja virtuosa, pessoa sensível, pessoa de coragem, que enfrentou aí um exército. Davi vinha com seus homens aí, pronto para matar todos da casa de Nabal, do sexo masculino, E essa mulher guerreira, apenas com comida, venceu um exército armado, fortemente armado. Ouça isso no nome de Jesus. Foi a sabedoria, foi a palavra de Deus na boca daquela mulher que defendeu a casa de Nabal. Glória a Deus. Então, amados, Nabal, um homem tolo, palavras tolas, consequências indesejadas. Então, quando a pessoa fala palavras de tolice, as consequências vêm. E vêm as consequências indesejadas que você não deseja ter. Quando falamos em Nabal, imediatamente nós somos remetidos ao vocábulo tolo, O texto bíblico diz assim, havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo, era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Era descendente de Caleb, Você vai ver lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 e versículo 3. Aí nós vamos aqui ao rumo da biografia de Nabal. Qual o significado do nome Nabal? O significado dele já está falando: insensato, tolo, foi da maneira que ele agiu. O nome dele já significa isso: insensato, tolo, que em hebraico é Nabal. Origem da casa de Caleb, clã de renome em Israel. Esse homem era renomado, conforme vai falar 1 Samuel 25 e 3. Ele residia ali no Carmelo, no sul de Judá. A profissão dele era fazendeiro, extremamente rico, possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Para quem tinha essa quantidade na época, era considerado riquíssimo. A esposa dele era Abigail, mulher formosa e sensata. O perfil de Nabal, nós temos aqui: ele era rico, mas sem temor de Deus, era próspero materialmente, porém espiritualmente falido. Tem muitas pessoas que estão assim: próspero materialmente, porém espiritualmente falidos.
Isso é um perigo. Nabal ele é arrogante e grosseiro, tratava mal os outros, inclusive seus servos, conforme vai falar 1 Samuel 25, 3 e versículo 17. Ele era insensato e egoísta, recusou ajudar Davi, mesmo após ter sido beneficiado por ele. Davi o ajudou muito no passado, porém agora, na hora que Davi precisou dele, ele foi com essa grosseria toda, egoísta, insensato, Como diz o versículo 10 e o versículo 11. Era cego espiritualmente, todo mundo sabe disso, ignorou quem era Davi, o ungido do Senhor, e zombou de sua origem. Então, você vê que o homem não tinha visão de Deus nenhuma, porque só em ver o que Deus estava fazendo na vida de Davi, muitos, reconheceram isto e entenderam que era realmente Deus na vida de Davi. Modelo de tolo bíblico, do tolo bíblico. Seu coração estava endurecido, centrado em si mesmo e em suas posses. Aí qual foi o fim dele? Foi um fim trágico. Após ser confrontado pela realidade, sofreu uma crise física e morreu 10 dias depois, ferido pelo próprio Deus, como diz o versículo 28 do capítulo 8. Nabal aqui, amado, ele representa o arquétipo bíblico do insensato, alguém que, embora rodeado de bênçãos, fecha o coração para Deus e para o próximo. Então, isso aqui representa o arquétipo, o tipo bíblico do insensato, alguém que, rodeado de bênçãos, ele fecha o coração para Deus e para o seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, nos diz assim, vamos ao segundo subtópico aqui do tópico primeiro. E eu estou correndo aqui, amados, porque são muitas informações e nós não queremos deixar nada para trás. Palavras insensatas. Glória a Deus. O texto bíblico fala assim: quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal, perguntem-lhe em meu nome como está, digam àquele afortunado, paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas, os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos. Isso foi quando Davi ajudou ele, E nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa. Olha aqui, Davi ainda estava se considerando filho de Nabal. E dê a esses seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando e Nabal deu a seguinte resposta aos seus servos, aos servos de Davi. Quem é Davi? Veja só, olha a arrogância do homem. E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos de que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, olha a possessividade aí, o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus saqueadores e dar a homens que eu nem sei de onde vem? Segundo Samuel 25, 4 a 11. Irmãos, palavras insensatas, à luz das Escrituras, são expressões verbais nascidas da ausência do temor de Deus, caracterizadas por orgulho, desprezo pela verdade, juízo precipitado e insensibilidade ética. As palavras insensatas, elas podem ser ríspidas, caluniosas, zombateiras, egocêntricas, mentirosas ou ofensivas. Vejamos aqui em 3 pontos, irmãos, como foram desastrosas as palavras de Nabal. Vejam só. Rejeição insultadora da identidade de Davi. Olha que ele fala aqui, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Então, essa pergunta aqui, irmãos, não é informativa, é retórica e sarcástica, sabe? Estava com sarcasmo. Nabal sabia quem era Davi, muito bem,
o havia identificado como filho de Jessé, mas finge ignorância para menosprezá-lo publicamente, segundo diz aí Phillips Long, né? O uso do termo filho de Jessé ecoa a linguagem depreciativa de Saul, sugerindo que Nabal, além de tolo, adotou o mesmo espírito de oposição ao escolhido do Senhor. Assim como Saul estava contra Davi, agora também o outro Nabal aprende também a se comportar como um louco, como um tolo, né, perante Deus, insultando Davi também, assim como Saul fazia. Calúnia e julgamento moral distorcido. Vejam só, hoje em dia, é o que ele falou, hoje em dia muitos servos que fogem dos seus senhores. Davi não estava fugindo por desobediência, fugindo de Saul de maneira nenhuma, né? Há muito que fogem dos seus senhores. Aqui, Nabal aqui, irmãos, ele insinua que Davi é um mero fugitivo rebelde, um servo insubmisso que abandonou seu senhor, né? Seu senhor Saul. E ele formula aqui a história para difamar Davi, ignorando que ele havia sido injustamente perseguido. Ó, quer dizer, injustamente. E é uma palavra que distorce a verdade para proteger o ego e justificar a avareza. Ele demonstra aqui também egoísmo expresso em repetição possessiva. Viu como ele foi egoísta aqui? Viu? Tomaria eu o meu, veja só, o meu pão, primeira vez, a minha água, segunda, e a carne dos meus bois, terceira. O uso repetitivo aqui, irmão, da expressão meu, 4 vezes em um só versículo, revela o centro, né, do coração de Nabal. Ele mesmo, né, o que deveria ser uma oportunidade de hospitalidade, justiça e gratidão, né, por que Davi tinha feito por ele torna-se palco da sua idolatria pessoal. Aí me faz lembrar do William MacDonald, compara essa atitude à do rico insensato de Lucas 12, né, cuja ruína veio do orgulho possessivo. Olha só. Terceiro subtópico desse tópico 2, consequências indesejadas. Glória a Deus. Vamos aqui às consequências logo, as consequências indesejadas. Palavras insensatas, irmãos, elas colocam vidas em riscos. Se Abigail não tivesse intervindo, Davi teria ceifado todos os homens da casa de Nabal. Uma palavra precipitada, irmão, quase custou a vida de uma família inteira. Por isso que nós devemos pensar muito antes de falar uma palavra precipitada. Aquela palavra de Nabal quase custou a vida deles. Uma palavra dita com ira no trânsito, por exemplo, nas redes sociais ou em casa, ela pode provocar uma tragédia, irmãos. Por isso que tem acontecido tanta tragédia hoje em dia no mundo, por causa de uma palavra insensata, por causa de uma palavra que não é pensado para falar. Quantos já se perderam, já perderam seu emprego, casamento, a paz, e tudo por não saber calar ou pesar as suas palavras. Tem pessoas que é terrível, né? Sem contar aqueles que falam já com as mãos. Quando a comunicação dele é se jogando no pescoço do outro, enforcando e matando muitas vezes. Palavras insensatas, ela destrói reputações. Depois do episódio aqui de Nabal, né, é lembrado apenas como o tolo, né? O tolo que insultou Davi, não deixou honra, apenas ruínas. Uma frase impensada, ela pode manchar um nome que levou anos para ser construído. Um áudio vazado aí, uma crítica infeliz, ou mesmo um post ofensivo, ela pode arruinar sua credibilidade. Isso aqui nos faz lembrar de um testemunho que eu ouvi, que um senhor estava no hospital, internado, e ali a moça que cuidava dele, né, limpava, fazia suas higienes, ao trocar ele um dia, ele viu que ele tinha uma pintinha, um sinal na parte íntima, e aquela cuidadora que estava naquele hospital, certo dia, foi até a esposa daquele senhor, depois que ele, né, já tinha se recuperado e tal, e falou assim para a esposa do homem que ela era amante daquele senhor. E a mulher do senhor não conhecia
dela, né, aquele rapaz estava em coma, estava lá nesse hospital sem assim, reconhecer, não reconheceu aquela mulher, e ela falou que era amante do marido dela. Então, o que acontece? Ela falou assim, olha, para você saber que eu sou amante dele, eu vou te falar onde é que ele tem um sinalzinho, tem uma pinta assim, em tal parte, e aí falou a parte daí. Aí a mulher acreditou que era verdade, porque só ela poderia saber daquela pintinha ali que aquele senhor tinha. Então, se desfez um casamento, foi maior confusão e tal, e aquele moço entrou em depressão e foi aquelas coisas todas. Quer dizer, por causa de uma ofensa, por causa de uma calúnia, né? Aquela mulher era apenas cuidadora lá no hospital e ela viu que esse senhor tinha esta pintinhazinha nessa parte íntima, e já foi falar para a esposa do senhor que ela era amante, né? Com essa prova aí desse sinalzinho que ele tinha no corpo. A mulher acreditou, né? Porque ela foi justamente falando desse local que ele tinha esse sinal. Então você vê que uma palavra, ela pode destruir casamento, pode perder emprego, pode destruir uma vida. É complicado. Então devemos tomar muito cuidado ao falar. Palavras insensatas, queridos, elas afastam a graça e atraem juízo. A Bíblia afirma isso, né? Com muita propriedade. A Bíblia diz que o Senhor feriu a Nabal e este morreu, como diz 1 Samuel 25:38. Deus julgou a arrogância, né? Palavras tolas não são apenas erros humanos, são afronta diante de Deus. Pessoas que falam sem temor, zombam da fé ou desprezam conselhos espirituais, colhem frieza, solidão e muitas vezes até consequências espirituais severas. Isto é muito sério. Devemos tomar muito cuidado. As palavras insensatas adoecem e matam relacionamentos. Nabal ficou como pedra ao ouvir a verdade, né? Versículo 37 vai nos falar isso. Antes de morrer fisicamente, morreu por dentro. Palavras insensatas endurecem o coração, afastam pessoas e bloqueiam qualquer possibilidade de reconciliação. Quantos casamentos morrem por palavras cruéis? Quantos filhos se afastam por frases ditas no calor da raiva? Ali, há lares, por exemplo, lares inteiros doentes por falta de prudência verbal. Nós estamos diante de um problema seríssimo, onde mães, muitas vezes, né, pais, falam uma palavra de maldição com seu filho. Às vezes o seu filho, por um motivo ou outro, não vai à igreja. Tem mãe, eu tenho um amigo, né, posso dizer assim, que ele até autoriza eu falar aqui, né, dessa parte dele aqui, que a mãe, se o filho hoje não vai para a igreja porque precisou fazer alguma coisa e tal, ela já fica querendo amaldiçoar, querendo orar para Deus matar, para Deus levar, porque é melhor ver morto do que fora da igreja. Um dia que o rapaz falou assim, o rapaz falou, eu não vou hoje para a igreja porque eu tenho isso aqui para fazer. Aí já começa a falar a palavra de maldição. Isso é terrível, é horrível isso aí. Então devemos tomar muito cuidado, porque uma palavra pode destruir, né, vidas, ouça isso no nome de Jesus. Segundo tópico, uma mulher virtuosa. Virtuosa. Falando de virtuosa aqui, Abigail ela se destacou pelas suas virtudes em um momento tenso. Seu marido, após ter sido insensato e ofender gravemente a Davi, estava condenado a um triste fim, ele e toda a sua casa, mas ali havia uma mulher virtuosa. No texto bíblico, uma mulher virtuosa é aquela que une temor do Senhor, sabedoria, prática e firmeza moral. Não age por impulso, mas por discernimento. Em situações críticas, preserva a justiça, evita o mal e promove a paz. Abigail ela é chamada virtuosa por quê? Por que será? Vamos ver? Ela interveio com coragem e sabedoria para evitar um massacre, como diz 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18 ao 31. Ela fez o que era certo diante de Deus, mesmo sem apoio do marido, versículo 19. Ela não contou nada para o marido estava bêbado.
estava alegre do vinho, e ela foi lá e apaziguou toda essa confusão aí, que Davi ia matar todo mundo do sexo masculino. Então ela foi lá, não falou com o marido, que se tivesse falado também ele não ia deixar, né, ia começar outra confusão ali. Então, outro ponto, ela falou com verdade e humildade contra o furor de Davi, né, contendo ali, né, aliás, ela falou com furor, ela falou com verdade e humildade, contendo o furor de Davi. Versículo 24 ao versículo 28. Então é isso que nós devemos fazer, sermos pacificadores. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico, enviados por Deus. Glória a Deus. Irmãos, o encontro entre Abigail e Davi foi divino e, mediante os conselhos entregues, decisivo para que o futuro rei não sujasse as suas mãos com sangue de um tolo. Irmão, as atitudes dessa mulher, de Abigail, ela formam uma sequência ética e espiritual exemplar. São ações que expressam sabedoria, prática, discernimento espiritual e coragem. Abaixo estão aqui, que eu preparei aqui para você, as principais com base em 1 Samuel 25, 18 ao 31. Ela agiu prontamente diante da ameaça, como diz o versículo 18. Então, diz assim, então Abigail tomou a toda pressa 200 pães. A lição é clara, não espere o problema se agravar, tenha uma postura de ação imediata para lidar com o mal. Segundo, ela tomou responsabilidade mesmo sem ser culpada. Versículo 24. Ela falou, caia a culpa sobre mim. Então aqui a Abigail não ficou se vitimando e nem mesmo procurou tirar satisfação com seu esposo. Não. Ela assumiu a postura de intercessora e conciliadora. Certo? Hoje em dia, irmãos, estamos lidando aqui com o assunto. Uma pessoa, né, no nosso convívio, está orando, vai todos os dias à igreja e está culpando os outros porque os dias de culto às vezes está vazio, se coloca no lugar de intercessora, mas numa posição bem elevada, julgando os demais, e a pessoa querendo, né, apresentar-se como a melhor porque vai todos os dias à igreja, porque ora todos os dias. Isso não é intercessão, isso é julgamento precipitado, né? Querer julgar. Às vezes, eu até falei esses dias para ela que o filho pródigo estava perdido dentro de casa. Não é porque está todos os dias na casa que está melhor do que o filho pródigo que saiu de casa, não. Ou mesmo aqueles que não estão vindo. Às vezes, aquele que não está vindo, às vezes está em conexão com Deus até mais do que quem está todos os dias ali. Então, outro ponto, Abigail afirmou a verdade sem hostilidade, irmão. Versículo 25. Não se importe com este homem de Belial. Abigail foi honesta sobre a loucura de Nabal, mas falou com equilíbrio. Não defendeu o erro, nem usou a verdade para ferir. Isso é prudência, dizer o que é certo do modo certo, certo? Ela reconheceu a autoridade de Davi. Como diz o versículo 28 ao 30, ela fala, o Senhor certamente fará casa firme a meu Senhor. Ela discerniu o agir de Deus na vida de Davi, coisa que o marido não fez, né? E ela tratou também de acordo com sua vocação, em vez de alimentar o orgulho dele, apontou-lhe o caminho da consciência diante de Deus. Outro ponto também, ela preveniu um pecado e poupou sua consciência, né? Versículo 31, ela fala, para que isso não seja tropeço no teu coração. Então aqui ela ajudou Davi a evitar um erro que mancharia sua história. Pensou no futuro espiritual dele e não apenas no momento de tensão. Então, irmão, essa é uma visão rara e necessária. Ajudar o outro a não pecar, mesmo quando ele se sente justificado a fazê-lo. Ok? É sempre bom apresentar, né, razões, coisas concretas ali para que a pessoa não venha cair no erro. Terceiro subtópico, do tópico 2, edificando a sua casa. Glória a Deus. Edificando a sua casa. Irmãos, a Abigail aqui, ela nos deixa um exemplo admirável e um convite valioso: edificar a casa. Na Bíblia, edificar significa construir,
né? Construir algo com base firme, visando permanência, segurança e propósito. No contexto familiar, edificar a casa é estabelecer um lar sustentado por princípio de sabedoria, justiça, temor do Senhor e responsabilidade. Não é levantar paredes, mas formar caráter, proteger vínculos e cultivar um ambiente saudável. Aqui em Provérbios 14, versículo 1, afirma: a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Como a mulher pode edificar sua casa? Biblicamente falando, edificar envolve 3 dimensões. Primeiro, espiritual, que é temer ao Senhor, buscar a direção de Deus, né? E manter o lar em aliança com os princípios bíblicos, como diz Provérbios 31, versículo 30, Salmo 128, versículo 1 também. E segundo lugar, é relacional também. Ela edifica também relacional, se relacionando, cultivar a paz, moderar palavras, promover reconciliações e agir com prudência nas tensões. Provérbios 15, versículo 1 e 1 Pedro 3, versículo 1 e 2. E terceiro, ela edifica também com moral e prática, proteger o que é justo, administrar bem os recursos, cuidar dos que estão sob a sua responsabilidade e por aí se vai. Provérbios 31 também vai falar, versículo 27 e Tito 2, versículo 4 e 5. Abigail, irmãos, ela é um modelo, né? É um modelo. Não se omitiu, não justificou o erro, não esperou alguém resolver. Ela agiu com sabedoria para salvar o que ainda podia ser salvo. E com isso, se tornou parte da história de Deus. Ouça isto em nome de Jesus. O que é que nós estamos fazendo para nós mudar a história daí para frente? Ou será que nós estamos pondo lenha na fogueira e falando, vai, faz isso mesmo, vai, é isso aí, ele está errado, mata somente ele, deixa os demais, tal, que não tem culpa? Hein? Como é que nós estamos agindo diante de situações desta maneira, deste nível, né? Terceiro tópico, livramento no tempo presente, sobre fragilidade. Glória a Deus. Vejam só, irmãos. A ideia central do texto aqui é que fragilidades ignoradas ou não tratadas podem gerar consequências graves e irreversíveis, né? Afetando aí não apenas quem erra, mas todos ao seu redor. Era o que ia acontecer com todos da casa de Nabal. Nabal, amado, é o retrato bíblico de alguém dominado pela insensatez, pela arrogância e também pela incapacidade de perceber a gravidade de suas palavras e atitudes. Oh, como seria tão diferente se todos pensassem antes de falar, se todos não procurassem se justificar, mas cada um vivesse uma vida assim de humilde, sem querer tirar vantagem, né, prejudicando os outros, seria maravilhoso. Assim como Nabal, amado, todos carregamos fragilidades, seja a falta de domínio próprio, a incapacidade de ouvir, o orgulho ou mesmo a omissão. O problema não é tê-las, mas negligenciá-las. Quando nós deixamos essas áreas sem vigilâncias, abrimos espaços para a destruição, nos relacionamentos, nas decisões, na fé. E é por isso o texto aponta para o autoexame constante como prática espiritual e emocional saudável. Reconhecer as próprias limitações aqui, amados, não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. E levá-las ao Senhor é o caminho para não vivermos presos ao erro, mas transformados pela graça de Deus. Glória a Jesus. Segundo subtópico, já está finalizando este tópico aqui, tópico 3, tem só 2 subtópicos, né? 2 pontos, nós vamos aqui concluir. O mundo de adversidades. Glória a Deus. O mundo de adversidades. Amados, glória a Jesus. Vejam só aqui, nós vamos às lições finais. Em primeiro lugar, o sábio sabe recusar quando percebe que seu impulso o levaria ao pecado. Em vez de reagir no calor do momento, né, que muitos estão agindo aí no calor do momento, em vez de agir assim, aprenda a ouvir conselhos sensatos. Muitas tragédias podem ser evitadas com uma pausa e uma palavra equilibrada.
Não, tem pessoas que não dão nem uma pausa. É um pá, 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 só que só quer falar, pá, 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 e não escuta, não tem uma palavra equilibrada, não tem nada, parece loucura, sabe? E em segundo lugar, queridos, não negligencie suas falhas morais e emocionais. O descuido constante aqui, somado à arrogância, conduz à queda. Então, ignorar a própria tolice é caminhar para o desastre. Glória a Deus. Tomamos muito cuidado. Ignorar a própria tolice é caminhar para o desastre. Tomamos cuidado com isso aqui. E concluindo aqui, amados, Abigail teve um papel central nos eventos aqui estudados. Uma mulher virtuosa que soube a hora certa de entrar em ação, impedindo que Davi cometesse um grave erro e na mesma ação edificou a sua casa, salvando a vida do marido tolo. Que possamos também ser inspirados nesse exemplo, buscar uma postura de edificação diante das crises, de humildade diante de nossas fragilidades, de confiança frente às adversidades e de sabedoria, em um mundo que clama por ajuda. Essa história de Davi e Abigail, amados, nos ensina que, às vezes, um simples encontro pode ser o divisor entre tragédia e livramento de Deus. Que sejamos como Abigail, prontos a interceder, construir e evitar que impulsos destruam o nosso lar. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Chegamos aqui ao final, amados. Nós precisamos terminar aqui para que não sobrecarregue, não deixe vocês aí cansados. Mas eu quero ler aqui somente um trecho aqui do subsídio que diz assim: Nabal foi ríspido e se recusou a alimentar os 600 homens de Davi. Se hoje nos identificamos com a atitude de Nabal, é porque nossos costumes são muito diferentes. Primeiro, nos tempos antigos, a hospitalidade exigia que se oferecesse alimento a viajantes, Não importava quantos fossem, Nabal era muito rico e poderia facilmente ter atendido ao pedido de Davi. E segundo, Davi não estava pedindo esmola, pois seus homens haviam protegido os trabalhadores de Nabal, E parte da prosperidade de Nabal se devia à vigilância de Davi. Então devemos ser generosos com aqueles que nos protegem e nos ajudam a prosperar, mesmo que não sejamos obrigados por lei ou por costumes, não é verdade? Davi se encaminhou para a terra de Nabal sem querer ouvir ninguém, como diz o capítulo 25 de 1 Samuel 13 e 22. Ainda assim, parou e deu atenção ao que Abigail tinha a dizer. Se ele a houvesse ignorado, teria se tornado culpado de se vingar com as próprias mãos. Não importa quão certos imaginemos que estamos, devemos sempre parar e ouvir o que outros têm a dizer. Agir desse modo exigirá mais tempos e esforço, mas nos poupará de muito sofrimento e muitos problemas a longo prazo. Conheço pessoas que nunca escutam o que o outro tem a falar. Sempre está com a razão, sempre está certa. E se o marido vai falar alguma coisa, ela responde antes de ouvir, parece que já sabe tudo e aquela coisa toda. E a confusão se instala porque justamente não quer ouvir, não gosta de ser contrariada, não, mas que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos agir com sabedoria. Deixa eu falar aqui alguma coisa. Alguns homens, eles não merecem a esposa que têm e vice-versa, e muitas mulheres também não merecem os homens que têm, não é verdade? Não importa qual tenha sido o dote que Nabal pagou ali por Abigail, com certeza ela se mostrou infinitamente mais valiosa. Era bela e mais competente que ele na administração de seus bens, mas ele não lhe dava o devido valor. Muitos casais não se dão o devido valor, tanto um como o outro, mas quando perde, aí muitos vão chorar, muitos vão lamentar,
e não sabe por quê. Ah, não sei por quê. Nós sabe que tem esposa que até deixa de cozinhar, de fazer as coisas para o seu marido, e depois que, por causa de uma ira, tá, dá lugar à ira e perde, e daqui a pouco está, né, churumingando pelos cantos, justamente por causa disso. Então, apesar dos defeitos de Nabal, sua família e seus servos faziam todo o possível para que ele não criasse problemas. É provável, né, que essa lealdade fosse inspirada por Abigail. Embora a sua cultura, o seu marido, não lhe desse grande valor, ela aproveitou ao máximo suas aptidões e oportunidades. Davi ficou impressionado com ela e tomou-a como esposa, né, quando Nabal morreu. Abigail foi excelente conselheira para os dois homens de sua vida e se esforçou para impedir que tomassem decisões precipitadas, né? Então, com a sua rápida intervenção e habilidosa, né, negociação, ela dissuadiu Davi de vingar-se de Nabal. Aí viu a situação como um todo, né, e criou espaço para a intervenção de Deus. Aí foi Deus purinho ali que interviu na história deles, né? Então, como Abigail, você, né, olha além da crise presente e vê o quadro mais amplo. Será que você está olhando além, né, da crise? Será que você está usando suas aptidões para promover a paz? É leal sem fechar os olhos para as falhas do outro? Que desafio ou responsabilidade você tem diante de si hoje que requer sua sujeição a Deus? Então Deus enviou Abigail, amado, para impedir que Davi cometesse uma grande injustiça com todos os homens de Nabal. Como diz o versículo 54, né? Então Davi reconheceu que estivera errado ao planejar tão extrema vingança contra eles. Às vezes Deus usa outras pessoas, né, para nos dar sábios conselhos que nos abrem os olhos, mas nos protegem aí e nos impedem de agir mal. Quando outras pessoas nos aconselharem, então nós devemos avaliar suas palavras e os nossos planos, primeiramente, segundo a palavra de Deus. E em seguida, conforme a liderança e a orientação do Espírito Santo em nosso coração e nossa consciência. Então isso é muito importante, você parar e ouvir conselhos sábios que vêm da parte de Deus. Então é essa, amado, a lição de hoje. E que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima lição. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aqui trazendo mais uma lição que vai ter por título aí Davi forjado pelo tempo. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus.